Você sabia que nos anos 90 quase tivemos um filme do Homem-Aranha dirigido pelo James Cameron com Leonardo DiCaprio interpretando Peter Parker? Pois é, esse filme quase aconteceu e no vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes desse projeto, o roteiro, as primeiras imagens vazadas, a história do filme e eu vou te explicar o porquê não permitiram esse filme lançar. Tudo isso e muito mais você só confere nesse vídeo de hoje, então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fê. E bom pessoal, em 2002 a gente teve o primeiro filme live action do Homem-Aranha dirigido por Sam Raimi com o Tobey Maguire. Mas na verdade esse não foi o primeiro projeto de um filme do Homem-Aranha que a gente teve, porque a gente quase teve um filme bem antes disso. Nos anos 90, o diretor James Cameron, que é um diretor muito conhecido, né? Ele era um dos maiores diretores de sucesso na época, ele estava no seu auge, e ele é bem conhecido por ter dirigido vários filmes grandes de sucesso, como por exemplo, Avatar, Titanic e Exterminador do Futuro, e ele estava desenvolvendo o que seria o primeiro filme do Homem-Aranha a lançar na história. Sério, iria vir muito antes do primeiro filme do Tobey Maguire. E o James Cameron queria nada mais nada menos do que Leonardo DiCaprio no papel principal. Pois é, o Leonardo DiCaprio quase foi o Homem-Aranha e quase teve um filme só dele, cara, um filme dele interpretando o Peter Parker. Mas, para vocês entenderem melhor, eu vou contar essa história do começo, né? Como muitos de vocês sabem, lá no final dos anos 80 para os anos 90, a Marvel tava falindo. Exatamente isso que você ouviu agora. A Marvel tava bem perto da falência e grande culpa disso foi por causa do Batman do Tim Burton, que fez um sucesso absurdo, já que filmes live action de super-heróis eram muito inovadores na época. Era tudo muito novo. A DC já tinha o seu próprio filme de super-heróis, que no caso era o filme do herói mais famoso que eles têm, que é o Batman, e a Marvel não, então era algo muito inovador na época, e por causa disso fez a DC vender muito mais quadrinhos sombrios, enquanto a Marvel continuava no mesmo padrão de sempre. E acreditem, a Marvel perdeu muito. Mas muito dinheiro, é sério, mano, eles perderam uma grana, eles estavam mesmo muito perto de falir completamente. A Marvel quase acabou, cara, quase foi à falência. E pro estúdio não falir, a Marvel vendeu os direitos dos seus principais personagens para estúdios de cinema, para que pudessem fazer filmes sobre eles. E um desses personagens vendidos foi o próprio Homem-Aranha, já que os próprios executivos reconheceram que o Homem-Aranha sozinho valia $1 bilhão. Pois é, eles sabiam o potencial do personagem, já que o Homem-Aranha é, até hoje, o personagem mais famoso da Marvel. E naquela época não era diferente. O Homem-Aranha era sim um dos personagens mais conhecidos da Marvel e queriam fazer um filme sobre ele. E o Homem-Aranha passou por diversos estúdios, como por exemplo a Viacom e a Canon, mas nunca conseguiram fazer um filme dele. E óbvio, tudo isso antes do Homem-Aranha ir pra Sony do jeito que é hoje. E em 1990 o Homem-Aranha foi parar na Carolco Pictures, que fez um acordo com o diretor James Cameron para finalmente produzir um filme do Homem-Aranha. E esse filme seria escrito e dirigido pelo próprio James Cameron, que até chegou a escrever um roteiro para o filme. Pois é, ele chegou a entregar esse roteiro pronto para o estúdio, mas os executivos não aprovaram esse roteiro. Porque esse filme seria uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver, porque seria um filme mais 18 do Homem-Aranha. Pois é, você não ouviu errado, seria um filme para maiores de idade, com um tom bem mais violento e com uma pegada bem mais realista. E também com cenas impróprias que não agradaram nem um pouco o estúdio. E eu não tô nem brincando. O James Cameron queria colocar uma cena de sexo entre o Peter e a Mary Jane em cima da ponte do Brooklyn. Mano, olha o nível disso, cara, que absurdo. E também teria uma cena em que o Peter estaria espiando pela janela da Mary Jane e veria ela basicamente pelada. Pois é, e até teve uns rascunhos dessas cenas. Mano,
o James Cameron queria essas cenas no filme. Então já dá pra perceber o porquê que seria um filme pra maiores de idade, né? E além disso, o próprio Peter Parker seria um jovem problemático e falaria diversos palavrões durante o filme, sempre que ele tivesse com raiva. É sério, ele explodiria de raiva várias vezes em vários momentos do filme, além de várias cenas violentas que o filme teria, como por exemplo, o Peter Parker espancando o ex-namorado abusivo da Mary Jane, que se chamaria Flash McCrew. Pois é, o Peter Parker espancaria ele e o cara teria parar no hospital. E é óbvio que isso não agradou nem um pouco os executivos, já que eles estavam querendo um filme mais leve do Homem-Aranha, um filme do Homem-Aranha mesmo, sabe? Um filme pra assistir com toda a família. E isso que o James Cameron queria era completamente o oposto, e ele teve que reescrever o roteiro diversas vezes. Ele inclusive já falou publicamente, né, um pouco do que ele queria pro filme, né? Abre aspas. Eu queria fazer algo que tivesse uma espécie de realidade sombria. Os super-heróis em geral sempre pareceram fantasiosos pra mim, e eu queria fazer algo que tivesse mais a ver com o Exterminador do Futuro e Aliens, que você compre a realidade imediatamente. Então você está em um mundo real, você não está em alguma Gotham City mítica, ou Superman e o Planeta Diário e todo esse tipo de coisa, onde sempre parecia muito metafórico e como um conto de fadas. Eu queria que fosse Nova York, é o agora. Um cara é mordido por uma aranha, ele vira esse garoto com esses poderes e tem essa fantasia de ser o Homem-Aranha, e ele faz esse traje e é horrível. E aí ele tem que melhorar o traje. E o grande problema dele é o maldito traje. Coisas assim, eu queria baseá-lo na realidade e na experiência humana universal. Acho que teria sido um filme divertido de fazer. Foi o que ele disse, né? Foi o que ele disse. E eu até acho essas ideias interessantes de ser realista, do Peter ter que aprimorar o traje ao longo da história, né? De ser Nova York e tudo mais. Eu acho interessante, tá? Eu acho interessante. E como ele mesmo disse, o filme se passaria em Nova York. Seria uma cidade completamente suja, com crimes violentos, e o filme teria temas pesados. O James Cameron queria algo bem mais realista, né? Realista, essa era a proposta do filme. Nesse filme, o Peter Parker teria teias orgânicas. Inclusive, a ideia das teias orgânicas que o Sam Raimi usou nos filmes dele surgiu daí, tá? Exatamente, essa ideia foi aproveitada no filme de 2002. O Sam Raimi só colocou o Homem-Aranha dele com teias orgânicas por causa de uma ideia que o James Cameron tinha para um projeto que acabou sendo cancelado do Homem-Aranha. Inclusive, uma das ideias do James Cameron pro filme era que os poderes do Peter fossem se manifestando cada vez mais por causa da puberdade. Exatamente, cara. Já deu pra perceber que seria um Peter Parker bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Não seria o Peter Parker nerd, que é zoado por todo mundo e tudo mais. Seria um Peter Parker que sim, é um nerd, mas que seria problemático. Seria uma versão um pouco diferente do Peter da qual a gente tá acostumado a ver. E tem várias imagens desse filme na internet. Quando eu digo imagens, eu digo várias artes oficiais do filme e também rascunho de cenas pro filme. É sério, tem várias artes e rascunhos de cenas que mostram como seriam várias cenas do filme, e tá cheio dessas imagens aí na internet que você pode encontrar, né? Então a gente já tem uma ideia de como seriam várias cenas do que estaria no filme. E agora a gente chega na parte do elenco, pessoal, o elenco. E os nomes mais falados pro elenco do filme eram de Leonardo DiCaprio interpretando o Homem-Aranha e o de Arnold Schwarzenegger interpretando um vilão, provavelmente o Dr. Octopus, já que o Dr. Octopus era o vilão que estava no roteiro que foi divulgado. O que eu acho que seria uma ótima escolha, porque eu acho que ele combina perfeitamente para interpretar o Dr. Octopus. Eu acho que seria uma escolha bem bacana, né? Seria bem interessante. E no começo, o Dr. Octopus seria o vilão principal do filme, mas depois o James Cameron acabou reescrevendo o roteiro, retirando o Dr. Octopus do filme e colocando o Homem-Aranha e o Electro como vilões principais da trama. E o próprio Leonardo DiCaprio já falou uma vez em uma entrevista que ele não chegou tão perto assim de fazer esse filme, mas que ele teve algumas conversas com o James Cameron sobre isso. E mano, como que seria esse filme? Que história
o filme iria seguir? Bom, o filme seria mais ou menos assim. A gente veria o Peter Parker em uma excursão da escola e ele acabaria sendo picado por uma aranha geneticamente modificada. Durante o filme, o Peter teria diversos pesadelos bizarros em que ele se transformaria em uma aranha. Pois é isso mesmo que você ouviu agora. Olha só as ideias que o James Cameron tinha, mano. Imagina ver isso em um filme do Homem-Aranha, cara. O Peter se transformaria em uma aranha. É bizarro, né? É bizarro. E ele também seria apaixonado pela sua colega de turma, Mary Jane Watson, que aqui seria uma patricinha mimada, riquinha, popular da escola. E ela pretende tirar um A em um trabalho de ciências, porque a mãe dela prometeu um carro para ela se ela tirar uma nota boa. Então ela acaba fazendo o trabalho junto com o jovem nerd Peter Parker. E depois que o Peter acaba sendo picado pela aranha, ele muda o tema do trabalho inteiro para ser sobre aranhas. Pois é, esse Peter Parker aí seria meio esquisito, né? E logo após ganhar os seus poderes e descobrir suas habilidades, ele resolve usar suas habilidades para conseguir dinheiro, né? Já que o tio Ben teria sido demitido do emprego e eles estavam passando por problemas financeiros. O Homem-Aranha ficaria bem famoso em Nova York, animando festas e fazendo comerciais de TV. E depois vem o Tom Holland dizer que o Homem-Aranha não é animador de festa, né? É cada coisa. Não dá, Ned, não dá pra fazer isso. O Homem-Aranha não é animador de festa, entendeu? E logo depois disso, aparece uma dupla de vilões em Nova York, que seriam o Homem-Aranha e o Electro. E o engraçado aqui é que o Electro não se chamaria Max Dillon, ele se chamaria Carlton Strange. E o Homem-Aranha não seria o Flint Marko, o nome dele seria Boyd. Pois é, seriam versões bem diferentes do Homem-Aranha e do Electro. Inclusive, o Peter iria enfrentar esses vilões muito antes do Tio Ben morrer, né? Ele já seria o Homem-Aranha, o Tio Ben só iria morrer bem depois. Então, antes do Tio Ben morrer, o Peter já estaria estabelecido como herói em Nova York. Então, seria uma grande diferença aí. Inclusive, o Tio Ben morreria por causa de um assaltante que o Peter deixaria escapar, né? Bem parecido aí com a história original. E então Peter já estaria estabelecido como herói em Nova York. Inclusive esse roteiro do filme não agradou muitas pessoas. Seria um filme bem violento, com cenas impróprias. Seria um filme do Homem-Aranha para maiores de idade. Esse filme não agradava muita gente, mas agradava o Cameron, e ele queria que o filme fosse assim. A produção desse filme não andou muito, infelizmente acabou sendo cancelado. O maior motivo foi a questão burocrática do direito dos personagens, né? Que tava em uma bagunça naquela época, né? O filme acabou nunca saindo do papel e o projeto acabou não indo pra frente. Mas mesmo assim, com os problemas financeiros dos estúdios e também a questão de direitos autorais do Homem-Aranha, que tava uma bagunça naquele momento, o James Cameron lutou por anos para conseguir tirar o filme do papel e chegou até a insistir várias vezes para que a Fox comprasse os direitos do Homem-Aranha, o que nunca aconteceu. O personagem só veio ganhar um filme mesmo em 2002 com a direção de Sam Raimi e o Tobey Maguire no papel de Homem-Aranha, depois que a Sony comprou os direitos do personagem. Agora, graças ao livro Tech Noir, The Art of James Cameron, podemos ver artes conceituais oficiais que foram feitas para o filme naquela época. Artes essa que o próprio James Cameron fez naquela época para o filme. No livro, o diretor admitiu que esse é o maior filme que ele nunca fez. Ele revelou que o filme teria palavrões, relações sexuais e um tom mais realista e sombrio. Seria uma história bem diferente do Homem-Aranha, da qual a gente está acostumado a assistir, e é óbvio que hoje em dia a Marvel nunca faria algo desse tipo, né? Nunca faria algo desse tipo como as ideias que o James Cameron tinha. Com certeza não no MCU. E eu não sei se seria um filme bom, pode ser que o filme fosse horrível, pode ser que sim, pode ser que não.
Esse filme nunca lançou, então a gente não sabe, né? Tudo que a gente sabe sobre esse filme é o que foi revelado, é o roteiro aí que a gente tem, as informações que a gente tem e as imagens de várias cenas que a gente tem aí pela internet. Mas eu confesso que eu queria que tivesse lançado, tá? Olha, eu sei que isso seria um filme absurdo por causa das ideias absurdas do James Cameron, mas mesmo assim eu queria ter assistido. Eu gosto muito da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Mas eu gostaria de ter visto esse filme do Homem-Aranha feito pelo James Cameron. Eu acho que seria bem interessante assistir, tá? Mas e vocês? O que vocês acham dessa ideia? O que vocês acham desse filme perdido do Homem-Aranha que nunca aconteceu? O que vocês acham sobre tudo isso? Vocês gostariam de assistir esse filme? Vocês acham que seria um filme bom? Vocês acham que seria um filme ruim? Vocês gostariam que esse filme tivesse lançado ou não? Vocês acham que o Leonardo DiCaprio seria um bom Homem-Aranha? Ou vocês preferem um filme do Homem-Aranha com um Tobey Maguire mesmo? Enfim, né? Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso e fala aí se você gostaria de ter visto esse filme. Bom pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal, valeu, falou, fui e tchau!